Já começa aqui a conversa, Jabor, perguntando, não tem como ser diferente, perguntando a respeito dessa fala de Trump de que ele vai transformar Guantánamo numa prisão para imigrantes. E aqui a gente está falando, em termos de números, né, de até 30 mil imigrantes em situação irregular, que ele chama de imigrantes ilegais, mas enfim, a gente adota como nossa política não chamar pessoas de ilegais, né, professor? Então, eu acho que existe uma reedição de um fascismo 4.0, né, na figura do Trump, e esse fascismo que surge com muita força se expressa em algumas atitudes e algumas ações, em algumas ações e algumas execuções, né? A execução da tese de Guantánamo enquanto uma prisão de imigrantes é a face, vamos dizer assim, mais clara do fascismo que os americanos representam no mundo hoje. Por que eu estou dizendo isso? É bom a gente lembrar da história, se vocês me permitam. O Georgi Dimitrov, que foi o presidente da Terceira Internacional, ele foi julgado pelo incêndio do Reichstag em 1933. O juiz caiu no erro de perguntar ao Dimitrov o que ele acha do nazismo. E ele falava o seguinte: para mim é um fenômeno normal, é um fenômeno cíclico, assim como o capitalismo. E a próxima vaga fascista vai surgir do outro lado do Atlântico, né? Ou seja, ele falou isso em 33. E essa vaga fascista do outro lado do Atlântico está se realizando nos Estados Unidos, né? Então, historicamente, para mim não é nenhuma surpresa o que está acontecendo. Os Estados Unidos hoje, eles são um criadouro, é um ninho de seitas de extrema-direita. O Trump representa apenas uma delas, né? Então, a lógica quase natural dos acontecimentos é esse tipo de coisa que a gente está vendo, né? A questão da expulsão de imigrantes e agora essa aberração anti-humanista de transformação de Guantánamo numa prisão para imigrantes, ou seja, nada fora do script do fascismo que surge do outro lado do Atlântico e não na Europa, né? A gente está vendo não só essa ascensão do fascismo, essa expulsão dos imigrantes, me parece que ela só vai levar a uma derrocada ainda maior da economia americana, mais rápido do que a gente poderia prever. E, ao mesmo tempo, a gente viu essa semana essa surpresa que o mundo teve com a inteligência artificial, o projeto chinês, que abalou as bolsas americanas, fez com que as empresas deles de inteligência artificial despencassem e mostrou para o mundo a eficiência do sistema chinês através desse desenvolvimento, investimento no desenvolvimento dessa inteligência artificial. Então, a gente tem, ao mesmo tempo, me parece, aí eu queria o seu comentário, uma ascensão muito rápida de um lado e me parece que vem aí uma decadência ainda mais rápida do outro. Vou dar um papo reto aqui. A derrocada do capitalismo financiarizado, lenta, gradual, de forma não segura, porque os americanos, eles como acreditam que são um povo eleito por Deus, não vão entregar fácil a rapadura, como entregou a Inglaterra em seu tempo, Portugal, Espanha. Eles não aceitam o jogo em que todos ganham, só um deve ganhar na cabeça deles, né? Então, acho que o mundo ele está muito perigoso por conta disso, né? Eu acredito que os americanos preferem que o mundo acabe a ver eles acabarem se serem ultrapassados por outro país primeiro. Então, nesse aspecto, o espectro da militarização do mundo, do avanço de uma ditadura militar global, né? É o espectro que nos monta atualmente, mas, por outro lado, nós vemos o renascimento ou a consolidação do socialismo enquanto projeto, enquanto uma engenharia social mais avançada do que qualquer capitalismo hoje no mundo. E esse socialismo tem na China hoje a sua principal realização, a sua principal expressão, né? Então, em um dia a China anuncia que elimina a pobreza extrema, como aconteceu em 2020. Em outro dia, a China anuncia que está produzindo chips já de 5 nanômetros. Em outro, a China fala que está lançando um supercomputador. Em outro, a China transforma as inovações tecnológicas disruptivas em elementos que são eficientes para planificar a sua economia, ou seja, elevar a capacidade de previsão da sua economia. E agora, uma startup chinesa de alguns milhões de dólares consegue construir
um sistema baseado na inteligência artificial muito mais avançado do que uma empresa que vale bilhões de dólares nos Estados Unidos. Para mim, isso é muito claro, e não uma conversa ideológica, é uma conversa prática, de que o socialismo, com características chinesas, é a mais avançada engenharia social hoje, em exercício no mundo de hoje, né? E que o mundo tem esperança e que a história não acabou como muitos achavam há 30 anos atrás. Né? Bom, os BRICS são um bloco bem heterogêneo. Nós temos, né, a Rússia, que está hoje nessa situação envolvida no conflito na Ucrânia, a Índia, que tem um projeto hoje liderado por um partido bastante conservador, a África do Sul também viveu algumas instabilidades recentemente. Nesse bloco, os dois principais atores nesse momento são Brasil e China. Nós tivemos no dia de hoje, agora há pouco, a reunião do Copom, que aumentou a taxa básica de juros, né, o que deve também impactar os investimentos produtivos. Isso pode ser uma oportunidade para aprofundar alianças econômicas entre o Brasil e a China para internalizar no Brasil investimentos da China em atividades produtivas. Nós tivemos recentemente a fábrica da BYD na Bahia, né, retomando o complexo industrial que tinha sido fechado pela Ford. Há possibilidade, a partir do aumento da taxa de juros, de uma retração do investimento produtivo nacional e mesmo de outros parceiros econômicos internacionais da China, ver nisso uma oportunidade para investimentos produtivos aqui? Então, eu tenho uma opinião quase que explosiva em relação a isso. Primeiro, que eu não concordo que Brasil e China são os dois principais atores dos BRICS. Para mim, os dois principais atores dos BRICS são Rússia e China. O Brasil, muito pelo contrário. O Brasil está numa estratégia, porque nós terceirizamos a nossa política externa para o Itamaraty. E o Itamaraty, o que domina no Itamaraty é um consenso liberal conservador da década de 90, de uma participação passiva do Brasil no processo de globalização, né? É esse Itamaraty que comanda hoje a nossa política externa. É esse Itamaraty que está afastando o Brasil dos BRICS, inclusive, e que esse Itamaraty que trabalhou abertamente contra o aprofundamento das relações econômicas entre Brasil e China. Não falo relações econômicas, estou falando que o Brasil, eles trabalharam contra o Brasil assinar a iniciativa Cinturão Rota, né? E isso abriria amplas possibilidades, vamos dizer assim, para isso que você está sugerindo, ou seja, de aprofundar as nossas economias, a economia brasileira com a economia chinesa. O que tem de investimento chinês no Brasil hoje, a GAC, a BYD, é muito mais fruto de uma ação passiva do Brasil do que outra coisa. Ou seja, são muito mais frutos dos interesses chineses no Brasil do que dos interesses brasileiros, né? Então eu sou muito pessimista, ou seja, esse lance da CELAC que a Elisa colocou aqui é a mesma coisa com relação à China, né? Vamos criar simbioses ou sinergias para uma relação de novo tipo, ou melhor, de outro patamar. Quando, na verdade, isso recua em relação à China. E, Luísa Vilela, vou te falar uma coisa aqui. Todas as visitas de presidente chinês ao Brasil, desde 2004, foi acompanhada pela compra. Por exemplo, eles vinham para cá com 30 bilhões de dólares. Comprava 30 aviões, fazia várias compras, fazia um agrado ao Brasil. E assinaram vários acordos. Essa última visita do Xi Jinping não aconteceu nada disso. Foram assinados 33 memorandos de entendimento, que é namorar sem beijar na boca, e 4 acordos para abertura do mercado chinês para produtos primários brasileiros. E o que o governo está vendendo, né? Que foi um sucesso essa visita, e que foram assinados 37 acordos, o que é uma mentira. Desculpa ser honesto. Então, Elias, qual foi a frase que o Xi Jinping falou, que você me disse outro dia? Qual foi a frase que o Xi Jinping disse a respeito dessa? O próximo gol sempre é mais bonito, ou seja, criou-se uma expectativa grande em torno dessa visita, criou-se uma expectativa grande do Brasil aderir à iniciativa Cinturão Rota, que não implicava em nada, não implicava em perda de soberania, não implicava em alinhamento automático com a China, como o Itamaraty e seus bestiais falavam dentro do governo e fora do governo, né? Chegou aqui, ficou aquele oba-oba, né, que a gente está fazendo muito bem no Brasil, e assinou 33 memorandos de entendimento, que é uma brincadeira, né, que se você for ler os memorandos, e 4 acordos que aprofundam um comércio que não é bom para o Brasil. O Brasil tem superávites comerciais com a China, mas nós vendemos petróleo só de minério de ferro. Isso não nos interessa, não é?
Então, como diz o Xi Jinping, sempre o próximo gol mais bonito, né? Por quê? Porque eles esperavam muito mais do Brasil nesse processo, né? Enfim, aí tem pessoas que vão escrever artigos me rebatendo, aí tudo isso que aconteceu depois da minha entrevista que eu dei em outro canal, né? Mas é basicamente isso que eu vejo, desculpa a minha sinceridade.